Agora o simulado do módulo 6. Vamos lá. Um CDB, Certificado de Depósito Bancário, possui vencimento para 720 dias, porém foi resgatado com 63 dias. Então é isso que importa, certo? Importa quando ele foi resgatado, tá bom? CDB paga no resgate. Sabendo que se houver rendimento e que este ativo será tributado como renda fixa, deverá ser cobrado uma alíquota de quanto? Cara, se foi antes de 180 dias vai ser 22,5, porque CDB cobra pela tabela do imposto de renda, que vai de 15% a 22,5%, pelo prazo de permanência, igualzinho fundos de investimentos. Fechou? Legal, né? Só fica esperto nessa questão dos 720 dias, que não tem nada a ver, tá ali só para te confundir com a questão da tabela, porque na tabela tem lá esse número em alguma das faixas, e aí tá ali só para atrapalhar. Número 2, as debêntures são o quê? Então, vamos relembrar um pouquinho. Debêntures são títulos emitidos por empresas não financeiras, tá certo? De capital aberto ou fechado para médio e longo prazo, certo? Então, não é de curto prazo. Se não é de curto prazo, elas só podem ser emitidas com prazo superior a 360 dias, certo? Então, são para médio e longo prazo. Não são negociadas no Selic, porque no Selic são negociados títulos públicos, tá? Selic lembra de governo, governo lembra de título público, então não é porque debêntures são títulos privados. Pode ser emitidas por empresas e instituições financeiras. Não, não pode ser, porque instituições financeiras têm os seus produtinhos lá, né? LCI, LCA, CDB, tá bom? Empresas emitem debêntures ou debêntures incentivadas. Tem prazo máximo de emissão de 5 anos. Debênture não tem prazo máximo, só prazo mínimo. Legal? 3. Um analista de mercado acredita que nos próximos meses as taxas de juros praticadas no mercado de títulos de renda fixa vão cair. Em relação às LTNs, letras do Tesouro Nacional, esse analista deve fazer o quê? Indicar a sua compra ou indicar a sua venda? A venda da LTN, no caso, ou a compra da LTN. Bem, pensa comigo aqui. A LTN é a Tesouro pré-fixada, né? Não tem cupons de juros, né? Então, ela ganha, ou seja, é bom investir na LTN quando a taxa de juros está caindo. Então, nesse caso, o ideal seria indicar a compra e não a venda. Então, a letra A e a letra B eu elimino, certo? E eu fico com a C e com a D. A C diz assim, ó. Indicar a sua compra, pois quando as taxas de juros caem, quem está aplicado em taxas pós-fixadas tem seu rendimento aumentado. Olha só que mentira, por quê? Quando eu estou no pós-fixado, eu preciso que essa taxa suba e não caia, porque eu vou acompanhar a evolução da taxa. Se ela caiu, como a pergunta aqui diz, que a previsão é que caia, não é bom eu investir em pós-fixado, e sim em pré-fixado. Porque, como a gente aprendeu, o pré-fixado tem uma relação inversamente proporcional com as taxas de juros. Se as taxas vão cair, os preços dos pré-fixados irão subir, então é hora de comprar pré-fixado. Beleza? Maravilha? Então, letra D. 4. Como são tributados os ganhos provenientes de operações day trade? Bem, day trade é aquela operação que você compra e vende o mesmo ativo no mesmo dia, certo? A tributação é de 20% sobre o ganho de capital a ser pago no final, até o final do próximo mês via DARF, pelo próprio investidor. Aqui nós não estamos falando de fundos e sim de produtos. Então, ações. Muito bem. Desses 20%, 1% é na fonte. Tudo cobrado sobre o nosso querido ganho de capital. Só um detalhe, não é 20% mais 1, é 20% no total, descontado esse 1% que foi pago na fonte pelo investidor. Então, letra A, alíquota de 20% independente do valor vendido no mês e ganhos auferidos. Né? Pode ser, pode ser. Por que independente do valor vendido? Porque se fosse mercado à vista, tem isenção até 20 mil. Alíquota de 20% para o montante de operações mensais acima de 20 mil. Está errado porque não tem isenção no day trade, só tem isenção no mercado à vista. A B não é. Imposto de renda de 20% sobre os ganhos auferidos em todas as vendas e IOF de 1% na fonte para pessoas físicas. Olha só que sacanagem, né? Coloquei 1% só para te confundir, mas não é IOF, 1% é o imposto de renda na fonte.
Então, não é a C. Tributados no momento da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Nada a ver. É tributado no mesmo mês e tem que ser pago via DARF até o próximo mês. Então, a letra D está errado, a certa é a letra A. A alíquota de 20%, independente do valor vendido e dos ganhos oferidos. Ah, mas não fala do 1%. Não fala, mas não tá errado, né? Davi é dono da ODV, uma empresa que fabrica embalagens e vem obtendo lucros acima da média do seu setor. Ele fabrica ele aplica, né, seus recursos em caderneta de poupança, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Com relação ao imposto de renda neste produto, bem, ele não paga na pessoa física e paga na pessoa jurídica, tá bom? Então, Davi não paga como pessoa física, mas paga como pessoa jurídica. E por que as outras estão erradas? Porque a letra A diz assim, ó, Davi não paga nem como pessoa física e nem como jurídica. Está errado, a jurídica paga 22,5% trimestralmente. Letra B, Davi não paga como pessoa jurídica. Está errado, porque eu já falei que paga. E a letra C, Davi paga como pessoa física. Está errado, porque eu disse que não paga porque é isento. Entendeu? Olha só, que bom a gente poder analisar alternativa por alternativa, né? E daí a gente entende por que as outras são erradas e aprende com isso. 6. Temos diversos produtos de renda fixa e renda variável disponíveis no investimento no mercado financeiro. Considere uma LCA, uma debênture incentivada e um Tesouro Selic. É correto afirmar que, bem, vamos lá. A LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, é emitida por instituição financeira? Verdade. E isenta de imposto de renda para a pessoa física? Verdade. Com garantia do FGC? Verdade. Número 1, tudo certo. 2. As debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda para a pessoa física? Verdade. E pessoa jurídica paga apenas 15%? Verdade. Número 2 está certo também. Número 3. As debêntures incentivadas são emitidas por empresas privadas de capital aberto ou fechado. Beleza? E não tem FGC. Opa, exatamente. Número 3 também está certo. E a 4, os títulos do Tesouro, Selic, são emitidos pelo governo e têm imposto de renda pela tabela de renda fixa, certo? Dependendo do prazo de permanência, certo? Quanto maior o tempo, menor a alíquota. Opa, todas corretas. 1, 2, 3 e 4. 7. A empresa vai que a sua deseja aumentar a liquidez de suas ações sem aumentar o capital. Com tal finalidade, a empresa está anunciando o quê? Cara, se ela quer aumentar as ações, ela tem que diminuir o preço, concorda? O preço subiu tanto que ela não está conseguindo negociar muito bem suas ações. Então, para diminuir, ela vai diminuir o preço. Qual é a estratégia que diminui o valor e aumenta a quantidade? O chamado split, ou desdobramento. Letra A. O split é o contrário, é quando eu quero aumentar o valor. E por que eu faço um split? Para aumentar a liquidez. Por que eu faço um split? Para diminuir o risco, tá? Emissão de novas ações é bonificação e subscrição é o follow-on, então não é. E a 8, quanto o investidor paga de imposto de renda em uma operação de venda com ganho no mercado à vista? Cara, mercado à vista primeiro, é isento para pessoa física até 20, para vendas até 20 mil, e depois disso, sobre o ganho de capital, incide 15%, sendo 0,005% na fonte sobre o valor de venda. Então, vamos achar essa alternativa aí? Primeira, 15% sobre o ganho de capital, descontado 0,005% sobre o valor de venda cobrado na fonte. Essa é a certa. 15% sobre a venda, descontado 0,005% sobre o valor de venda cobrados na fonte sobre os ganhos. Olha só, a diferença está aqui, não é sobre os ganhos, é sobre o valor de venda aqui, ó. Beleza? Por isso que a B está errada. Letra C, 15% sobre os resultados, os rendimentos do mês somente. Não, está errado porque tem a parte na fonte. E 20% sobre o ganho, não é, isso aí já foi falado que é day trade lá atrás, então está misturado aqui, totalmente errado. Resposta certa, letra A.